Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Romanos. Bora lá? A Ti, Senhor, somos gratos, porque o Senhor é fiel, justo e bom. Nós te damos graças, Pai. Rendemos os nossos corações a Ti, porque Tu és maravilhoso, o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, que é e que será para todos sempre, Rei sobre as nossas vidas. Tu és maravilhoso, Senhor, e nós te adoramos, exaltamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor, porque tu és bom. Tu és o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado, o único digno de ser engrandecido, Pai. Não há outro Deus além de Ti, Pai. Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tens palavras de vida eterna. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr, não tem o que fazer, Senhor. Desejamos viver na Tua presença, na Tua plenitude, na Tua graça, debaixo do Teu querer, debaixo das Tuas mãos, debaixo das Tuas asas. É maravilhoso saber que somos dependentes de um Pai amoroso, de um Pai que cuida, de um Pai que abençoa, de um Pai que transforma, de um Pai que corrige, de um Pai que mostra qual o caminho. Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. Te peço pela vida de cada um aqui, Deus. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sonda os nossos corações. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, sobre nossos sonhos e desejos, sobre nossas dores e aflições. Que o Teu Espírito mova sobre nós e que haja transformação, consolação e felicidade, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Vem com Teu reino já sobre as nossas vidas, para que aqui na terra já possamos desfrutar e já viver as coisas que o Senhor tem preparado para nós, para a honra e glória do Teu nome, para que o Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações. Não somos nada, não somos ninguém sem a Tua presença, sem a Sua manifestação, sem o Seu poder, sem os Seus dons derramados, sem esta graça que transforma o nosso ser. Que tudo isso, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome, para o louvor do Teu santo nome, Pai, porque Tu és maravilhoso, o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado hoje e sempre, Senhor. Te peço pela nossa nação também, Deus, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja, que o Senhor venha estar tocando no coração das pessoas, que o Senhor venha estar abrindo os olhos, ouvidos, que, que a sua igreja possa se posicionar neste tempo, se posicionar neste momento, Pai, para que ela possa enfrentar as dificuldades verdadeiramente, pois o tempo de ficar passando a mão se acabou.
É um momento de posicionamento, um momento de confronto, momento de avivamento, momento de transformação verdadeira, momento de preparar o azeite, momento de enriquecer o ouro, Pai. Ah, Jesus, transforma esta igreja, transforma este povo, que haja um despertar de sede, de vontade de conhecê-lo, de viver em intimidade contigo, porque de nada vai adiantar se não tivermos intimidade contigo. O que adianta ser domingueiro, como fui por muito tempo, e hoje é maravilhoso descobrir que há muito mais além das quatro paredes que há dentro da igreja, que a igreja ela é viva e que ela é viva. Seja também com seus governantes, Pai, desta nação, que o Senhor esteja derramando da sua graça e da sua justiça sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor esteja trazendo paz para Jerusalém, consolando aquelas famílias, que haja transformação sobre aqueles povos, que haja uma conversão sobre aqueles povos, tanto judeus como muçulmanos, que o Senhor esteja movendo com o teu espírito e que cada vez mais naquela terra haja adoração, porque a tua palavra fala que vem deles a plenitude de todas as nações, que através do mover do teu poder, do teu espírito sobre aquela nação, sobre a nação de Israel, que haja a transformação das outras nações e que Israel possa reconhecer Jesus como Messias e que a plenitude dos gentios aconteça, para que assim o evangelho do teu reino seja proclamado por todas as nações e assim o evangelho do reino chegue ao conhecimento e seja quebrantado o coração de Israel, para que eles reconheçam Yeshua como o Messias, para a glória do teu nome, para a transformação das nações e para a sua gloriosa vinda. Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu nome. Não nos deixe de fora de tudo que o Senhor está planejando para este tempo. Capacita-nos, Pai, para viver esses tempos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está lendo Romanos. Vamos para o capítulo 3. Então, a gente vai ser uma continuação, né? De tudo que Paulo já está anunciando ali aos romanos. Paulo está praticamente exortando eles ali, né? De suas atitudes e de seu comportamento, por se declararem, né? Já romanos convertidos ao judaísmo. E Paulo está mostrando também ali, os exortando, de que é necessário ser diferente, as atitudes que eles estão tomando não agrada nem a lei, muito menos ao Senhor. E de que nada adianta
ser circuncidado, ou às vezes cumprir a lei se não tiver o Espírito no coração, né? Quebrantando o coração. Então, Paulo está mostrando que ser cristão vai um pouco além da lei, né? Vai um pouco além de tudo isso que eles já conhecem, né? De tudo isso que eles já têm vivido. Ontem eu estava dando uma lida no meu livro aqui de estudo, e aí é sugerido, né, que Paulo ele escreve esse capítulo 2 em dois momentos, né? O primeiro momento ele escreve como se isso que ele estivesse escrevendo é de uma forma geral para todos, mas com o intuito de atingir o judeu, entende? E aí com isso, na leitura, na época, a ideia era pegar e atingir os judeus, falar, é verdade, esse pessoal que fica julgando, não sei o quê. E aí, no segundo momento da carta, ele aperta, vamos dizer assim, para os próprios judeus, entendeu? E como os judeus já vinham fazendo a leitura, aí eles se pegam, vamos dizer assim, numa verdade que é para eles, entende? Então, achei interessante isso, né? Você vê a habilidade de Paulo, né? Ele vem escrevendo uma coisa, falando, olha, tal, não julgar, não fazer isso, tal, tal, tal. Aí quando chega ali, fala assim, e você, que, né, que eu só levo o nome de judeu, né? Então é bem interessante, foi esse capítulo 2. E esse 3 aqui também continua sendo tudo bom, né? Continua batendo, né? É. E é interessante que ele encontra uma igreja, né, de judeus convertidos, né? Então são, na verdade, romanos, gregos, convertidos ao judaísmo. E que ele percebe que, na verdade, são convencidos, né? Porque continuam praticando imoralidades, né? Como a gente viu no capítulo 1, e continua sendo a favor, né? Aprovando a prática dessas coisas. E aí ele muda um pouco a ideia no capítulo 2, mas ainda no final ele fala, cara, e aí? Vocês falam, 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 mas na verdade não faz nada do que vocês estão falando, né? Então precisa ser o convencimento e a transformação precisa vir do coração, né? Capítulo 3, versículo 1. Que vantagem há então em ser judeu? Ou em último, ou que utilidade há na circuncisão? Muito em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Então, Paulo está falando, cara, vocês mintam, mesmo que vocês fujam, mesmo que vocês não façam o que é verdadeiro, isso não tira a fidelidade do Senhor. Deus permanece justo, Deus permanece fiel, mesmo vocês sendo infiéis e não fazendo o que a palavra diz, né? Então, que vantagem há em ser judeu se vocês não praticam, né, a palavra? E aí ele está falando aí, ó, lembra que a gente está falando de romanos que se converteram ao judaísmo? Então, que vantagem tem de vocês se tornarem judeus, de vocês participarem da circuncisão, se na verdade vocês não fazem nada do que a palavra diz? Se vocês não vivem o que Deus prometeu?
Então Deus vai permanecer fiel à sua palavra, ao seu pacto. Mas e aí? E vocês? E aí ele termina, né, falando que de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, né, para que sejam justificados nas tuas palavras e prevaleça quando for julgado. Bom dia, Beth. Capítulo 5. Obrigada, bom dia. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns calunia, caluni, caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Cara, eles estavam pensando assim, né? Vamos trazer para o nosso conceito. Não sei se mais para frente ele vai falar sobre isso, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, já que estamos em pecado, isso vai fazer com que a glória de Deus seja maior quando nos corrigir. E Paulo está falando, cara, tem certeza disso que vocês estão falando? Tem certeza? Façamos o mal para que nos venha o bem. Cara, a condenação ela vai vir, ela vai ser merecida. A ira de Deus será derramada sobre a sua vida. Aqui eu acredito que por eles serem judeus convertidos ao judaísmo, talvez eles não tenham tanto conhecimento do que se passou com Israel por causa desse tipo de pensamento. Já façamos o que for preciso, façamos qualquer coisa, porque assim a graça do Senhor será sobre nós, né? E essa narração deles aqui é perigosíssima, né? E aí a gente tem hoje assim, já que onde abunda o pecado, superabunda a graça, então vou continuar pecando para que a graça do Senhor seja maior sobre as nossas vidas. E ele continua: ninguém é justo. Versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabendo de tudo isso, o que a lei diz,
o diz aquele que está debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então ele deixa bem claro que a lei, ela traz esclarecimento, né, cara? Ela nos traz essa consciência do pecado e não tem o que fazer, porque é necessário que haja toda essa transformação, mas o homem, ele é corrompido desde a essência. E aí Paulo deixa bem claro que não há nenhum justo, nem um sequer. Então, a lei, ela trazia esta condenação, né, a todos. E aí Paulo vai ensinar agora para eles como, né, se justificaram, como a fé veio, né? Versículo 21. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram e todos destituídos da glória de Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção de Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé no seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus. E pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulando então a lei pela fé. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Então Paulo deixa bem claro, né, que somos justificados, somos salvos mediante a graça que é gratuita, que é
a fé no sangue de Jesus que veio e nos purificou de todos os pecados, né? Que essa manifestação ela veio do próprio Deus, e independente da lei. Então, é o que a gente crê, né? A lei, ela não nos salva, né? A lei, na verdade, ela nos condenava, né? Então, no final de tudo, como que no Antigo Testamento eles eram salvos? Mediante a sua fé. Eles eram justificados pela sua fé. A lei, no final de tudo, acabava os condenando dos seus pecados, né? E aí, com Jesus, não é necessário mais a lei para sermos justificados. E agora somos justificados pela graça. Só que o que é bem interessante que Paulo conclui, mas aí assim, apagamos a lei, então a lei não tem mais sentido, não é mais necessário viver sobre ela? De maneira nenhuma. Isso, ao contrário, ela confirmamos a lei. Jesus veio para isso. Não somos hoje mais salvos pela lei. Não tem mais. Somos salvos e justificados, perdoados, transformados pela graça e pelo sangue derramado por Cristo Jesus. E a sua ressurreição nos dá certeza da sua vida, da nossa vida eterna, com Ele ou sem Ele. Vai depender das nossas escolhas. Vai depender se escolhemos crer nisto ou não. Mas isso não apaga a lei. E isso é algo assim que tem movido a igreja desses últimos séculos, de que a lei não é mais necessária. A lei, ela não nos justifica, a lei, ela não nos salva, mas a lei, ela continua sendo a base, o princípio da nossa sociedade. Por que vocês acham que tudo que eles querem é contra a Bíblia? É contra os princípios morais. E esses princípios morais que temos hoje em nossa sociedade é baseado na lei. Ele é baseado praticamente ali nos 10 mandamentos. A gente vive uma justiça, a gente vive, mesmo eles não querendo, sobre essa lei. Então, quando eles vêm contrariando, perseguindo evangélicos, perseguindo a Bíblia, perseguindo os mandamentos, é querendo ferir esses princípios. E muitas vezes a gente tem dentro da própria igreja apagando esses princípios, trazendo onde só a graça é necessária e a lei foi esquecida. Afinal de contas, a lei está no Antigo Testamento. A gente não precisa cumpri-la realmente para sermos salvos, não. Mas para vivermos os princípios regidos por Deus e por Jesus, sim. Ou vocês acham que Deus veio, deu a lei para o homem, a lei a qual rege o seu reino, para que lá na frente isso fosse quebrado e jogado fora? Afinal de contas, vocês não são capazes de continuar firmando este pacto que fiz com vocês. A lei, ela transformou, ela deixou o coração do homem muito duro ao ponto deles não ser salvos por ela. Hoje somos salvos pela graça, mas os princípios que vêm do Senhor permanecem. E precisamos, quanto mais a gente lê, mais a gente entende o quanto esses princípios estão sendo jogados no lixo, o quanto a palavra do Senhor está sendo jogada no lixo, de que eu já ouvi muito isso. Não precisamos mais do Antigo Testamento. Afinal de contas, precisamos ler só o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento está Jesus, e é ele que nos salva. Só que Jesus está de Gênesis a Apocalipse. João, a pessoa que fala isso não leu o João, que fala que desde o início
Jesus era o Verbo. Ele era Deus e estava com Deus. Então, precisamos estar sempre atentos a isso. Bom dia, Vanderlei. Ué, Bom dia. E a todos. bom dia. Por que você está no capítulo 5? Hoje não era o 3? Já passou tudo isso? Eu perdi Não, tudo eu isso. estou no capítulo 3. Ai, tá Eu bom. falei para você que eu estava lendo o versículo 5. Ah, tá. Tá, desculpa. Eu li o capítulo 3. Então, a gente está vendo aqui Paulo trazendo essa circunstância para eles, né? Trazendo este posicionamento. Vamos continuar? Já que... Aqui, deixa eu comentar aqui um pouquinho. Me chamou a atenção aqui a partir do versículo 10, que ele vai falar os efeitos do pecado, né? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso é na nossa mente, não? Todos se desviaram e justamente se tornaram inúteis. E aqui nós vemos as nossas motivações. E ao 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, o veneno está nos seus lábios. Aí ele fala que a nossa língua são as nossas palavras, né? E você percebe que esse capítulo, ele mostra que o tempo todo o nosso pecado é o nosso desejo de ser Deus. Mas Deus, como assim Deus? É Deus de nós mesmos. Lá no Jardim do Éden, a serpente disse, se comeres desse fruto, você será como Deus. Isso instigou ela a comer. Ela também queria ser como Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Sem perceber, a gente vai querendo ser Deus de nós mesmos em muitas situações. Que na verdade queremos o pecado, né? Inicial, o pecado principal, o primeiro pecado ali, no caso, quando Adão comeu do fruto, ele foi incutido esse pecado inicial em Adão, e esse pecado trouxe o quê? Separação do espírito. Houve uma separação do homem com Deus. E aí, então, desde então, a carne repele o espírito. Então, desde então, não há justo nenhum, né? Paulo deixa bem claro aqui, e eu tenho comentário aqui que não há, para mostrar que, quando ele fala que não há, é para mostrar que todas as pessoas, sem exceção, estão presas ao poder do pecado. É aquilo que eu já falei sobre a escravidão. Somos todos escravos do pecado. O pecado é nosso senhor, até que um dia resolvemos trocar de senhorio, quando entregamos nossa vida a Cristo. Então, trocamos de senhorio, deixamos o pecado de lado para sermos servos de Cristo. Lógico, não é uma transformação como um passe de mágica, e sim um processo, uma jornada, uma caminhada de cura, restauração e transformação. Só que é necessário desejar esta cura, essa transformação, desejar esta caminhada, né? Porque o pecado rompe o relacionamento com Deus. Né? E muitas vezes a gente ouve muito sobre aquele pecado de estimação, ou então, eu estou fazendo, não estou ferindo ninguém, estou ferindo só, por exemplo, é um pecado que só fere a mim, né? Tem gente que defende o pecado, é interessante, né?
Mas se você parar para pensar, o pecado ele é bom, ele é gostoso, ele é prazeroso. É difícil você ter um pecado que no momento do ato de pecar, te traz dor, né? Então, o que ele vai trazer, essa dor vai vir na consequência dele depois. Mas Paulo deixa bem claro, então, o que acontece? Não há nenhum justo. Então, os judeus, eles se achavam, por ter a lei e por seguir a lei dos seus patriarcas, que eles eram justos, né? E aí Paulo deixa bem claro, cara, não há nenhum justo. Todos nós precisamos ser justificados pela graça de Jesus, né? A partir do 21 vem a boa notícia, né? Que é um dom gratuito, né? Então, Paulo, ele bate com vontade. E aí, nisso daqui, eu quero incluir todos. Por isso que uma frase que eu aprendi essa semana, filho de crente não é crentinho. É necessário pregar o evangelho a eles também. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é não. Então, é necessário pregar o evangelho a eles. É necessário ensinar a palavra a eles. É necessário ter o tempo à mesa com eles. E aí, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma geração, né, de jovens, vamos colocar já os jovens, o qual os pais não tiveram esse tempo à mesa, porque a gente tem uma geração corrida, né, que não tem tempo para nada. E aí a gente tem esses jovens hoje totalmente com a cabeça distorcida, totalmente com a cabeça no mundo e esquecendo dos princípios de Deus. Por quê? Porque os pais não tiveram tempo de evangelizá-los. E às vezes o pai nem sabe o que é isso. E aí volta para os princípios. Às vezes nem o próprio pai foi evangelizado, foi transformado. Na verdade, ele é um cristão como esses judeus de Roma convencidos. Muitas vezes são pais que estão dentro da igreja, mas eles não foram ensinados dessa forma, de estarem discipulando em casa, aprenderam só a ouvir a Bíblia na igreja, né? Chega em casa, o pai é outra pessoa, então ele vai repassando essa geração, essa criação. É porque só estar dentro da igreja não basta. Sim. Esse que é o negócio. E tem muita gente que acredita só pelo fato de estar indo à igreja já resolve. Uhum. Ou então, existem relatos de pai que vai na igreja, chega lá, cadastra a criança para ir para o ministério infantil e vai para casa. Eu ouvi dizer a história de um pai que estava no shopping. Você entende? Então, acontece. Isso é mais normal e natural do que a gente imagina. Então, tá querendo que o filho siga o caminho, mas é aquela velha ditado, né? Velho provérbio. Ensina seu filho no caminho. Se você não andar junto com ele, não adianta. Ah, Éder, mas e aí? Quem sabe a misericórdia de Deus no futuro alcance essa criança e haja essa transformação. Por exemplo, eu fui transformado sem meus pais serem transformados. Então a misericórdia de Deus alcança o filho para que, às vezes, Deus usando o filho alcance o pai. Mas, quando o pai já é alcançado, o pai já é cristão, o pai já vive o princípio, mesmo sendo apenas domingueiro, ele precisa despertar que é obrigação dele evangelizar a sua casa. E a gente tem hoje pais cristãos achando que a obrigação de ensinar a Bíblia ao filho é da igreja e não sua. A autoridade sobre a sua casa é você. Não, e para complicar, uma notícia boa para os homens, a responsabilidade é do homem. Não vou entrar nessa discussão. A missão é dele. Sabe por quê? É porque Ele ensinar muitas os vezes filhos, né? Os filhos.
Mas muitas vezes a pessoa convertida verdadeiramente dentro da casa é a mulher. Então, na verdade, a missão de ensinar os filhos é dos pais. E os filhos vão ser o exemplo dos seus pais. E muitas vezes a gente quer fugir disso, né? Quer fugir disso. Esse discipulado tem que ser dos pais mesmo. Eu vi um testemunho de uma pregadora. Ela prega até fora do país. E ela falou que ela estava perdendo a filha dela dentro de casa. Quer dizer, ela levava a palavra para os outros e dentro da casa dela ela estava perdendo a filha dela. E a menina entrando em um quadro de depressão, e aí ela foi confrontada e ela falou: meu Deus, não posso perder minha filha. E aí ela começou a discipular os filhos. E ela falou que até em relação ao filho autista dela, né, que muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento de trazer essa criança para perto, né, porque eles se isolam, até o filho, né, autista, ela alcançou para Jesus. Então, é isso mesmo, essa, vamos dizer assim, essa prática tem que começar dentro de casa. Muitas vezes, esses filhos, né, de pastores que vêm de gerações, os filhos, a maioria deles ficam um bom tempo para fora, né, no mundo, mas é porque não foram discipulados dentro da casa deles, né? Por achar que Mas isso aí meu pai, não foi meu pai é cultura. crente, então ele me garante, Mas não né? foi cultura, Mas não, tem né, Fabiana? Helena Tanuri, ela fala que Deus não tem netos, ele tem filhos, entendeu? Então, se é pequeno, é responsabilidade do pai discipular essa criança, né? Por conta até, acho que eu já falei isso aqui, dentro de uma sala, uma salinha de culto de domingo, que seja 50 minutos, né? Isso não vai garantir para ele um relacionamento com Deus, né? Ele é diário, tem que ser diário, não só no domingo. Então, de quem que é esse papel? É dos pais. E isso não prevalece. Ah, é só mais desse ou é só mais daquele. Não, é os dois, o pai e a mãe. Entendeu? Então, não tira a responsabilidade de um ou de outro. Então, os dois que têm que discipular essa criança. Eu vejo hoje numa sociedade, principalmente de líderes, né, dentro das igrejas, que, cara, é difícil de falar isso, mas eu acredito que é colocado pelo inimigo dentro da própria igreja de que é necessário trabalhar demais dentro da igreja. Ao ponto de que você só trabalha para a igreja e esquece da sua casa. Ao ponto de que você vive para a igreja, e eu não estou falando igreja corpo de Cristo, não. Estou falando igreja instituição. Você vive para essa igreja ao ponto de esquecer da sua casa. Por exemplo, teve uma época que a igreja estava sugando tanto os membros que começou a adoecer a igreja e machucar muita gente. Por quê? Porque você tinha os cultos no final de semana, aí você tinha que discipular 3 pessoas, você tinha que ser líder de célula, coordenador de célula, supervisor de célula. Aí quando você percebia, a sua semana estava cheia de atividades da igreja, fora o seu trabalho secular já normal, e você não tinha mais tempo para sua família. Você não tinha mais tempo para sua casa. Isso é a instituição exigindo tanto de você que você acaba deixando sua família de lado. E eu costumo dizer que a base do reino de Deus é a família. E aí o que a gente tem destruído? Qual que é a arma desses últimos dias? Qual que é o ferimento da cobra, do calcanhar ali, quando ela morde? É destruir a família.
E é uma coisa que está acontecendo, esse ferimento no calcanhar. A gente pode ter várias analogias, né? A gente pode trazer como se fosse Jesus na cruz, né? Morrendo ali e ali pisando na cabeça da serpente. Ou a gente pode trazer para um futuro real, que quando Jesus voltar, né? Sim, ele vai pisar na cabeça da serpente, mas trazendo que ela vai trazer esse ferimento, essa dor para dentro do corpo, para dentro da igreja. É isso, é trazendo esse pensamento de que as famílias que estão dentro da igreja estão sendo destruídas porque estão trabalhando demais. E não é trabalhando só no circular, não, é trabalhando demais dentro da própria igreja. O cara tem o trabalho dele, que já exige dele ali 12 horas por dia, porque ele tem o tempo para ir, o tempo de trabalho e o tempo para voltar, e muitas vezes você tem ali de 10 a 12 horas de trabalho por dia. Quando você chega em casa, você rapidamente toma banho porque você tem que ir discipular alguém, ou liderar uma célula, ou você tem um curso, ou você tem algo que você precisa estar. Então, rapidamente você chega em casa, ou às vezes nem vai para casa, direto do trabalho para a igreja. E aí você, de lá mesmo, você já sai, come alguma coisa, já chega em casa, você precisa ter o seu tempo do nada, liga a TV e já vai deitar e dormir. É aquela velha história do pai que vê o filho crescer deitado, porque não tem tempo para ele. E a gente muitas vezes culpa o trabalho. Não, mas é porque eu trabalho demais. Mas muitas vezes a igreja também atrapalha nisso. Em vez de você ter o seu tempo com a sua família, você está tirando o tempo que você deveria ter com a sua família e dando para instituição. Não estou falando do corpo de Cristo, não, para instituição. E aí, às vezes, a gente não para pensar, orar e falar: Senhor, é realmente isso que o Senhor quer de mim? É essa loucura que o Senhor quer de mim? E aí a gente vê relatos, né, de pastores perdendo seus filhos para o mundo por isso. Então a gente vê pastores tendo filhos homossexuais, a gente vê pastores tendo filhos mexendo com o ocultismo, a gente vê pessoas, líderes da igreja, perdendo seus filhos, filhas tendo filhos antes e fora do casamento, a gente vê filhos saindo de casa e se envolvendo com drogas, se envolvendo com relacionamentos que você sabe que não agrada ao Senhor. Qual é a culpa dos pais? A culpa dos pais é a falta da mesa, é a falta do caminhar, é a falta do andar, de estar junto. Então quer dizer que se eu tiver a mesa, mostrar, fazer tudo certinho, não vai acontecer. Não sei. Não é garantia de nada também. Mas a garantia é que se você ensinar e colocar o temor do Senhor na vida dos seus filhos, mostrar para eles toda a verdade, eu acho que vai ser bem difícil deles caírem. Eles vão cometer erros? Lógico. Vão querer provar uma coisa do mundo? Lógico. Mas sempre conscientes de que isso vai levar eles à morte. Fazendo isso daí, a gente tira a culpa do derramamento do sangue dele. Ele avisou, né? Você ensinou, avisou. Precisamos confiar na graça de Deus, não na religião. E é isso que o Delei falou, cara. A gente precisa entender algo assim, ó. Os nossos filhos são filhos de Deus. São criaturas, né, no início. São criaturas do Senhor, que o Senhor colocou em nossas mãos para que nós possamos educá-los, ensiná-los, treiná-los, para que eles sigam e façam suas próprias escolhas. O ensino o caminho, né? A gente precisa ensinar o caminho. Mas se não resolver, né? Se não der resultado, com o Éder, você não leva a culpa. Fabiano, eu aprendi com o Éder que você não ensina o caminho. Você ensina no caminho. Você tem que estar. Significa que o pai ou a mãe tem que estar no caminho, mostrando, é o exemplo ali. Aqui, vamos ler a Bíblia e tal, é no. Porque se você falar assim,
eu acho que foi interessante quando ele me explicou isso. Ensina no caminho, porque se falar assim, ensina o caminho, aí o pai vai dizer assim, eu já ensinei o caminho, então ele nunca vai errar. Isso não é verdade. Aí eu ficava pensando, mas por que tá fora do caminho se ele foi ensinado o caminho? E não é o caminho. Onde que está esse versículo? Alguém fala aí para mim. Provérbios 22, 6. Deuteronômio 7, 6 e 7. Ou Deuteronômio 6, 6 e 7. Acho que é Deuteronômio 6 e 7 também fala sobre isso. 22 o quê? Provérbio? 22, 6. Não é? Tá. Fugiu da Bíblia. Fugiu mesmo. Não é esse versículo? Não tem. Não, A minha Provérbios tradução está assim, ó. 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Achei. E eu já tinha ouvido, já circulei a palavra no. Ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará. Como que é a sua, Fabiana? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É bem isso. Mas achei interessante essa palavra, esse no aqui. Deuteronômio 6, o versículo 7. Peraí, que eu estou procurando na minha Bíblia. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em sua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Viu? Tá falando do exemplo, ó. É isso A aí. minha vai bem mais forte. Fala, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. Quer dizer, você vai falar o dia inteiro para esse filho. Mas, lê o 6. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, se você não tiver a palavra no coração, como que você vai convencer o seu filho? Por isso que você precisa estar no caminho. Uhum. Você viu aqui que a repetição contínua nos ajuda não só a absorver, a compreender melhor, mas a adotar uma condição de vida e de conduta. Porque ele vai lá. Na minha versão... Está sentado, andando, ao deitar e ao levantar. De manhã, à tarde e à noite. Na verdade, o dia todo. A sua vida tem que ser um exemplo de evangelho para o seu filho, né? A minha está assim, o 6 e o 7. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as. Então, se ela está no seu coração, como a gente sempre fala, o Vanderlei gosta dessa palavra, precisa transbordar, né? Porque para você... Eu também gosto. Ser curado, olha só, para você curar e para você ser curado é necessário transbordar, tá? Transbordar. Versículo 7. Então, ensine-os com persistência a seus filhos. Então, é necessário haver persistência. Não desista, porque vai ter hora que eles não vão querer. Tem hora que eu sento aqui com a Isabela e não quero, porque ela não está prestando atenção, porque ela não está falando. Mas, com persistência, a gente vai, né? Você viu que o 8 e o 9, ele fala, ó lá, também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Inculcar mesmo. Na realidade, ela tem que ver o seu relacionamento com Deus, né? A sua vida com Deus. A sua vida vai tem que ter um livro aberto de despertar fidelidade com Deus. Despertar o interesse nela
de falar, puxa vida, Deus, olha, Deus é na vida do meu pai, né? Eu também quero isso, eu também vou seguir Então, isso, eu também Fabiana, vou alcançar isso. o tempo todo eu também cresci assim. Só que aí senti a falta da mesa. E hoje eu não aprendi a trabalhar dessa forma. Tem essa dificuldade de mesa. Mas você pode mudar. Pois é. Eu também não aprendi. Mas agora que todo mundo já se foi, Não, mas... E o seu marido? E você? Vocês também precisam estar à mesa. Vocês também precisam ter o tempo de vocês. A mesa não serve só para ensinar os filhos, serve também para nos ensinar. mas era muito importante com ele, né? Era assim. Mas o tempo passou, mas não se perde. Você não tem reunião de família? Sim. Você não chama as pessoas da sua família para comer na sua casa? Você não tem um neto? As oportunidades que você tem com ele de estar à mesa, não perca. Entende? E outra coisa, dentro da sua casa, você é lei. Então, se você chama seus filhos para um dia almoçar na sua casa, a sua mesa é a sua mesa. Nada te impede de ler um versículo e de orar. Vou dar um Eu acho que a gente não tem que falar assim, eu perdi isso, então tudo está perdido, entendeu? Você Não, é verdade. ressignifica. Uhum. A gente caminha para frente, então você tem que ressignificar esse tempo com aqueles que estão ali, ó, presentes na sua vida. Vou dar um exemplo. Minha mãe e meu avô, eles não são cristãos, são católicos. Minha mãe nem praticante não é. Mas com esse negócio de sentar à mesa com a Isabelle, orar e estudar, da última vez que a gente foi almoçar lá, ela fez a gente orar antes de almoçar. Então ela trouxe isso, sabe? Ela fez isso e no final eu fiz ela orar. E ela fez. E tipo assim, tá em paz, Delei. E assim, o que aconteceu domingo, por exemplo, a Beth Deus te abençoe. o que aconteceu domingo, cara, eu fiquei assim, falei, olha que legal. Domingo passado foi dia dos professores e na hora que o Ministério Infantil foi pegar as crianças na frente da igreja, eu acho que ela era a criança maior que tinha lá, eu nem vi se tinha outras crianças, mas acho que tinha. O pastor das crianças pegou ela para orar. E ela orou. E tipo assim, isso para criança na frente da igreja, cheia de gente, até para adulto às vezes é difícil. E aí eu falei para ela, né? Falei para ela, dei parabéns para ela, falei que fiquei orgulhoso, que é assim, tal, ela ficou toda. Mas isso vem de casa. É igual aquele dia que a gente estava fazendo a leitura que ela acordou. Ela orou. Então ela tem sentido a vontade de fazer. Já não é mais uma obrigação. Já não é agora você tem. Não. A gente tem uma escala aqui, né? Eu oro, aí no outro dia é a Márcia, e no outro dia é ela. E já não há mais aquele assim, não, vai você, pai, não. Ela sabe que o dia dela é dela, ela já vai ali, fecha ali e faz a oração dela. Talvez se vocês não tivessem esse hábito com ela não teria orado ali na... Mas como ela já tem essa prática na casa dela, para ela tá tranquilo. Vamos lá, então. Uai, eu até pouco tempo eu queria ter. Eu falava assim, não, acho que eu vou sair da chamada, porque daqui a pouco ele vai pedir para eu orar. Vergonha de orar em público. É isso aí, mas Deus faz a gente crescer, né? Faz a gente ser transformados. Hoje eu já tô orando, né? E, cara, é só com oração, é só fazendo que a gente muda. Então, tipo assim, eu percebo todo dia a oração dela mudando, a oração dela crescendo, a oração dela
Por exemplo, antes de dormir, era sempre a gente que fazia a oração e ela repetia. Eu falei, não vou mais fazer assim. Então, e agora, pelo menos comigo, uma vez eu oro, outra vez ela ora. E ontem foi a vez dela orar. E ontem ela, do jeito dela, orou por Israel e pela guerra, e pela paz no mundo. Olha aí. Mas por que ela faz isso? Porque ela ouve as nossas orações. Entende? A Beth, acho que conheceu o pastor Léo. Você era da igreja, né? Não. Tinha um pastor na primeira que ninguém gostava de pedir para ele orar na hora de comer. Orar pela comida ali antes de comer. Porque ele não tinha oração curta. Tipo, não tinha aquela oração, Senhor, obrigado pelo alimento, abençoa a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Não tinha oração curta. A oração dele sempre levava de 5 a 10 minutos. Então as pessoas falam, pô, já tô com fome, ainda tem que ficar ali esperando ele orar, então as pessoas não curtiam. E aí, esses dias mais estava me chamando de Léo também, porque eu já não consigo ter mais uma oração curta. Para ter uma oração curta, eu preciso me policiar. Então precisamos ter essa essência. E aí ela tá aprendendo. E eu já falei que eu tenho que fazer um negocinho que eu falei que ia fazer com ela, que ainda não fiz. Mas isso depende muito do seu posicionamento, né? E entender que é o que a gente acabou de ler, que somos justificados pela graça, mas é necessário que essa graça alcance. Então, se a graça não alcançar as pessoas que estão próximas de você, eles não serão justificados. Entende? Então, precisamos entender. E é maravilhoso que Paulo questiona aqui, né? E é algo para nós isso, né? Quando ele fala no versículo 29 assim, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Aí Paulo fala, sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, e pela fé justificará circunciso e incircunciso. Vai com Deus, Neide. A Neide, você já fez a cirurgia? Não, vai fazer. Não, daqui a pouquinho. É hoje. Deus abençoe, que dê Deus tudo certo. abençoe. Amém. Deus, Neide. Amém. Amém. Tchau, tchau. Obrigada. Eu queria trazer até para a Beth, já que ela falou dessa questão, né, dos filhos, só uma visão, Beth e Fabiana, eu gosto desse Deuteronômio 6, onde fala, né, ensinará a teus filhos e dela falará sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e levantar-te. E aí também está escrito no 8, como você falou, né? E também atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. O pastor lá da igreja, ele traz uma ideia sobre esse 8. O Éder acho que já deve ter escutado, né, Éder? Também atarás por sinal na tua mão, representa que tudo aquilo que você for fazer com a tua mão, fechar negócio ou qualquer coisa que você for fazer, Deus tem que estar ali presente no que você estiver fazendo, sabe? E te serão... Fala bem devagar, que isso para mim é importante, que eu não tinha, não ouvi ninguém falar ele. Então, eu achei interessante trazer, porque é o seguinte, no versículo 8 de Deuteronômio 6, fala assim, também as atarás por sinal na tua mão. Isso, o significado disso é o seguinte, que tudo aquilo que você for fazer com a tua mão, você for fechar, eu vou fechar o negócio. Qual é o fechamento do negócio? Você não dá a mão para a pessoa e fala, negócio fechado, vamos dizer assim, você não pega na mão da pessoa, né? Então, tudo aquilo que você for fazer com a sua mão, fechar negócio, ir para alguma questão, algum trabalho, vamos dizer assim, que você está designado a fazer, que tudo que você for fazer, que seja
vamos dizer assim, dentro dos caminhos do Senhor, ou seja, que os caminhos do Senhor estejam sempre contigo quando você for fazer o negócio, certo? E, e te serão por frontais entre os olhos. A representação disso é o seguinte, que tem que estar visível na sua cara que você é um cristão. Quando a pessoa for olhar para você e falar assim, ali é um cristão, lá é um cristão, mas não de forma pejorativa, vamos dizer assim, de forma o seguinte, se alguém tem alguma coisa errada e for propor alguma coisa errada para você, ele olhando assim fala, não, ali é um cristão, eu nem vou chegar naquela pessoa e vou comentar tal coisa, ou vou oferecer tal coisa, ou vou propor alguma coisa, entende? Por quê? Porque você é um cristão e ele está visível, está estampado na sua cara, né? E a mesma coisa escreverá nos umbrais da tua casa, né? E nas tuas portas, ou seja, todo mundo que passa e vê aquela família naquela casa sabe que ali é uma casa de cristão, ou todo mundo que se adentra à sua casa sabe que a sua casa é uma casa de cristão, é um lar cristão. Então, essa é a representatividade desse versículo aqui, entende? Deixa eu ler. Não, já terminou de... Sim, Desculpa. terminei, Fabi. Vocês leram a versão, deixa eu ler a minha também. Ele diz assim, no texto do Deuteronômio 6, né? Ele diz assim, o 2, deste modo seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. Aí lá no 6, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, ó, dando o exemplo, mas tendo Deus no seu coração primeiro, para depois você poder repassar esse amor, essa dedicação a Deus para os seus filhos, né? Aí, ensine-as com persistência. Com persistência, quer dizer, não quer, eu também não quero, então amanhã. Não, ensina com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado à mesa, né? Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O processo é contínuo, né? Amarre-as, isso que você falou, Diego. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, né? É para que os outros mesmo que esteja ali um sinal cristão, como se esse sinal cristão, essa placa tivesse na sua testa, né? Quantas e quantas vezes a gente se depara com alguém que não conhece a gente e fala assim, você é crente, né? Você é cristão, né? E isso até traz, até muitas vezes, você pensa, não é, como é que esse cara sabe que eu sou crente, ele não me conhece, né? Mas está ali, ó, com o seu testemunho, com a sua vida, né, com as suas palavras, está dizendo ali na sua testa que você é cristão. Interessante. Eu anotei tudo que você falou, Diego. Interessante porque o judeu, ele traz isso de forma literal, né? Ele tem o filactério, né? Que é uma caixinha, né? Eles amarram na mão e ali naquela caixinha contém, vamos dizer assim, as escrituras, né? É mesmo? E ele também amarra, alguns amarram na testa, eles amarram aqui, é o filactério. Então, assim, eles vivem de forma literal, entende? E uma coisa, principalmente nas festividades. Não é no seu dia a dia, sim, mas principalmente nas festividades. Isso você vai ver muita gente ali com a caixinha preta assim amarrada na testa e na mão direita. Que legal. É legal, e isso também simboliza a marca da besta. Por que que a marca da besta é na testa? Testa e mão. Nossa, que é, interessante. é muito... É Não a sabia. imitação, né? É a imitação da lei do Senhor. Hum, É para que você não se esqueça, né?
para que realmente isso sempre fique ali e não se esqueça. É bem interessante. Nossa. É isso. Voltando na justificação, para a gente finalizar, eu acho bem interessante falar sobre isso, porque a igreja em si, por muito tempo, pelo fato de os judeus terem sido, vamos colocar assim, extintos por algum tempo, né? Por eles não estarem mais em sua terra por um bom tempo, houve essa separação entre gentios e judeus, né? Entre a igreja de Cristo e os judeus. E eu já ouvi de pessoas falando que o Deus Pai é Deus dos judeus e Jesus é o Deus da igreja, né? Que é como se houvesse uma separação, né? E aí Paulo aqui, cara, nesse versículo 30, ele deixa bem claro, visto que existe um só Deus, né? Que pela fé justificará tanto os circuncisos como os judeus, como os incircuncisos, os gentios. Então, precisamos entender que existe apenas um Deus. Jesus voltará para todos. E aí, eu gosto muito, estava estudando e vendo sobre isso, sobre a oração de Ruth, né, para sua sogra. Ruth, ela era gentia, né? Ruth não era judia. Ela se casou com um judeu, mas ela não era de descendência abraâmica, né? E quando a sogra dela manda ela embora, quando Noemi manda ela embora, ela fala, cara, de maneira alguma, vai estar lá em Ruth 1, versículo 16. Ruth, porém, responde, não insista comigo que eu te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, quando abandonamos os judeus crendo que eles não são mais merecedores, a gente está indo totalmente contra, a gente está sendo, sumiu a palavra, anti-Ruth. Então, existe um só povo. No fim de tudo, quando Jesus reinar, ele reinará sobre os judeus e gentios? Não. Ele reinará sobre um só povo. E aí a gente precisa então entender muitas vezes isso, que Deus julgará e justificará todos, judeus e gentios, tanto para a glória como para a desonra. Então, é maravilhoso entender isso. E aí precisamos, para esse tempo, principalmente, que isso está voltando, é até triste ver isso voltar, mas lutar contra esse antissemitismo, entender. Eu gostei muito ontem não, eu estava assistindo um vídeo do Pablo, e perguntaram para ele assim, mas você não tem dó dos judeus, do que está acontecendo? Ele falou, não. Existe um Deus que fez um pacto com eles que é maior que todas as coisas. Você acha que esse Deus vai descumprir o pacto? Não tem como Israel ser destruído. Se for, Deus não existe. Porque Deus fez um pacto ali. E eu não sei se o que vier é real ou não é. Hoje em dia, com a tecnologia, é a coisa mais difícil, ainda mais eu que trabalho com edição de vídeo, acreditar se aquilo é real ou não. Mas eu acredito que Deus tem manifestado seu poder sobre aquele povo. Cara, um povo em guerra, no meio do campo, soldados. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Soldados com metralhadora, fuzil, sei lá o que é aquilo, pendurado no coldre, né? Na bandoleira ali, porque não pode tirar dali, né? Você não sabe que hora você vai ser atacado, você tem que estar sempre preparado, mas adorando a Deus. Do maneira deles, louvando, adorando a Deus, pulando, se alegrando e Deus sendo honrado e todo, olha isso, o mundo inteiro
vendo. Eu vi esse vídeo. Você entende? O propósito de todas as coisas? Não é Davi que fala mesmo em meio a guerras te adorarei, mesmo em meio a lutas continuarei te adorando? E aí a gente tem um probleminha, bate o dedo na quina da cama, já está murmurando. Então precisamos entender o que Paulo está nos trazendo nessas primeiros capítulos de Romanos, que não vai ser fácil, mas é que agora ele está mostrando que somos justificados pela graça, que nenhum de nós é merecedor do perdão, mas que Jesus nos justifica. E no capítulo 4, que veremos amanhã, a gente vai ver como Abraão foi justificado pela sua fé. Muitas vezes a gente fica se questionando, né? Como que os antigos foram salvos, já que eles não tinham Jesus? Quem disse que eles não tinham? Não tinha Jesus morto na cruz, mas eles acreditavam nele, já tinham a visão dele. Pô, Jesus sentou à mesa, né? A gente acabou de falar com Abraão. Eu acredito que toda manifestação de Deus a Moisés também era Jesus ali presente. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre essa justificação pela fé de Abraão. Aqui no quarto, Paulo vai mostrar aqui a importância de termos uma consciência que entende o poder da justificação pela fé. É isso aí. Então, vamos estar finalizando. E é muito bom saber que Deus é maravilhoso e cuida de nós e tem manifestado o seu poder sobre as nossas vidas. Ontem a gente teve uma célula muito massa, muito boa, e Deus tem falado o tempo todo, sabe? E ontem, esses dias, eu tenho aprendido uma coisa que a gente aprendeu no livro de Daniel e continua batendo, sabe, durante essas últimas 2 semanas, sobre a gente entender sobre sombras. Que muitas coisas que a gente vive é a sombra do que ainda vai acontecer. É muito bom. Eu coloquei um videozinho lá no grupo, vocês assistiram? Assistam. Eu cheguei até a metade daquele vídeo lá e precisei sair, tem que voltar aí. Eu ainda não vi. É que ele tem 1 hora, né? Ele tem 1 hora. Então tem que tirar um bom tempo, assim, você fala, beleza, eu vou assistir. Que eu cheguei meia hora, eu tive que parar. Então vou voltar. Fala um pouquinho dessa sombra, eu não sei. Eu trabalho de casa, né, velho? Eu coloco aqui, eu tô trabalhando e ouvindo essas coisas, então eu vou me enchendo. E nesse vídeo ele fala de um outro vídeo que eu também assisti, que fala sobre o calcanhar, né? Que fala sobre a cobra picada, João 3,15, Gênesis 3,15. Cara, outro vídeo que esse cara fala assim, que ele destrói. E aí a gente tem preconceito muitas vezes de ouvir, né? Porque, são judeus convertidos, vai distorcer. Não, cara, isso começa a acrescentar na sua vida. Porque você começa a conhecer a história. Sobre sombra, Beth, é o que a gente falou. O que Antíoco Epifânio é do anticristo? Apenas uma sombra da coisa que ainda vai acontecer. Quando Jesus fala que nos tempos do fim, será como no tempo de Noé, ele está trazendo, então, que no tempo de Noé, que a arca, na verdade, ela é uma sombra do que Jesus será, né? Porque a arca salvou Noé e sua família, e Jesus salvará a todos no fim dos dias, né? Da ira do Senhor virá de todo jeito. A gente pode colocar que o dilúvio foi uma maneira de Deus demonstrar a sua ira e seu poder. E no fim dos dias também a ira do Senhor virá. A arca, ela é uma sombra do que será Jesus. Então, ser muito maior. O que Antíoco Epifânio fez quando a gente lê o livro de Daniel ali, na sua história, ali na época de Macabeus, é apenas uma sombra do que o anticristo fará, que será muito pior. Então, muitas coisas que a gente vive. Compreendi. Então, tipo assim, essa pandemia que a gente passou, ela é uma sombra do que ainda virá.
É como se fosse um indicativo, né? Como se Pra fosse uma... A gente que é da área fala assim, é um teaser, né? O teaser é aquilo que te prende assim, mas é um indicativo do que virá, né? E virar. Então, é um apontamento, vamos dizer assim. Falar, isso aí é Uma só... É tipo assim, ó, se prepare. Né? O teaser é isso. O teaser é, se prepare para o que está vindo, né? Olha que interessante o que está vindo. E para nós se prepare para o que está vindo. Para ficar bom, primeiro precisa ficar ruim. Né? Ontem no serviço foi interessante, porque estava eu numa ponta, o meu coordenador que na outra ponta, e nós dois cristãos, e bem no meio meu outro coordenador, né, que é espírita. Ai, e a gente começou a falar de Daniel, e aí da estátua, do sonho, né, e a estátua com a cabeça assim, o peito assado, as pernas assim. E aí ele falou, mas você sabe, né, a simbologia. Eu falei, mas tem os 4 animais, não sei o quê. E aí entrou nessa questão da sombra, né? Falou, mas você já viu que o animal que ele não consegue reconhecer lá, que não tem forma, mas é terrível, dente de ferro, é uma sombra do que vai acontecer lá na frente? Falei, você tem os 10 chifres, aí surge o chifre pequeno, tal. Aí, mas que sombra? Eu falei, sombra é isso, é o apontamento do que virá lá na frente. Foi bem interessante, foi bem legal. Nossa. Deus é bom e vai nos colocando nessas coisas, né? Fechou, gente? Então, vamos finalizar. E aí a gente volta amanhã. Eu acho bem interessante que eu estava olhando aqui, era 15 para as 6 e a gente já tinha finalizado a leitura e são 6h30 e a gente não leu o 4º capítulo. Mas eu creio que é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai crescendo. Sem pressa e bora continuar assim. Fabiana, pode orar para a gente encerrar, por favor? Irmãos, eu vou receber vou pegar uma correspondência aqui na minha porta, só um momento. Sim. Cara, Deus é muito bom, velho. E realmente é isso, são estratégias, né? Que são colocados na nossa visão, colocados na nossa frente, que a gente precisa prestar atenção. Tipo assim, essa situação que você falou ali, ele ouviu. E aí o convencimento já não vem de nós, né, cara? O convencimento vem do Espírito. Se o Espírito o convencer, já era. E aí, tipo assim, você e o seu outro amigo ali tem que estar sempre prontos e atentos ao Espírito, né? Que na hora que for necessário, ele vai usar vocês para transformar a vida desse cara. Sim. Vamos lá. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor, de procurar o estreitamento, Senhor, do nosso relacionamento contigo, de procurar, Senhor, de persistir em estar juntamente estudando a Tua palavra, Senhor. E pedimos a cada dia o esclarecimento do Senhor para edificação, para crescimento, Senhor, da nossa comunhão contigo, Pai. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. E que realmente, Pai, nós cremos que isso vai surtir efeitos, ó Deus, para a eternidade, Senhor. Surtir efeitos para a nossa vida de hoje também, Senhor, onde a cada dia, Senhor, com as oportunidades, nós podemos também ser luz e ser bênção na vida de outros. Pai, coloco, Senhor, sim, as nossas petições, ó Deus. Tu conheces o coração, ó Deus, e a intenção de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, as petições, ó Deus, que venham estar de acordo com a sua vontade, Deus, e que
cada um aqui possa, assim, testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na vida das suas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos sim reafirmar o nosso desejo de estar aprendendo mais de Ti. Fala conosco, Espírito Santo, nós queremos mergulhar contigo, Deus, em águas profundas e sermos liderados pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, esteja despertando em nós essa vontade, esse interesse de buscar e ter intimidade contigo, de estar sensível à sua voz e ao teu chamado. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a vencer a carne, nos ajuda a vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, porque no Senhor nós podemos muito. E por conta de ficarmos olhando para as circunstâncias, a gente deixa de dar um passo à frente no conhecimento do Senhor. Nos ajuda. A cada dia nós pedimos, sim, que o Senhor esteja caminhando conosco e possamos, sim, sentir a tua presença, estar sensível ao teu falar, ao teu agir. Nos ajuda. Nós te amamos. Queremos buscar o Senhor todos os dias, todos os dias. Nós amamos o Senhor, Pai. Que possamos despertar esse amor em outras pessoas também. Esse amor ao Senhor. Nos firma, nos corrige, nos constrange, Deus. Nós queremos ter experiências com o Senhor. E que esses testemunhos possam, sim, ajudar outras pessoas a se aproximarem do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e agradecemos. Obrigada por este dia. E nós já louvamos o teu nome, porque mais um dia de bênção na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, mais um bate-papo, um bom bate-papo, onde juntos podemos crescer e aprender uns com os outros. Que Deus possa aumentar esse desejo no seu coração de conhecer a palavra e de viver segundo a vontade do Espírito sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e te espero na próxima leitura.